né, conhecido, a sua participação, o seu envolvimento, principalmente na regulação do, né, da fisiologia do sistema cardiovascular, que muita gente, inclusive eu, fiquei, né, surpreso no envolvimento desse sistema com a infecção por vírus que causam a síndrome respiratória aguda grave, tanto o SARS-CoV-1 como o SARS-CoV-2, que é o atual novo coronavírus humano, que está causando a Covid-19. E aí, o que inúmeros trabalhos mostram, tanto atuais que eu falo hoje em dia, trabalhos que foram publicados 2 semanas, uma semana a um mês, ou seja, atualmente para o que a gente chama de mecanismo de fisiopatológico da Covid-19, o que é atual é o que tem sido publicado nas últimas semanas, nos últimos 2 ou 3 meses, no máximo. Mas esse assunto, em relação à questão do envolvimento do sistema renina-angiotensina com, no caso, a infecção pelo SARS-CoV-2, ele vem gerando determinada polêmica desde o momento em que alguns trabalhos publicaram dados que foram atualmente, né, foram desmistificados, pelo menos com o que a gente vai ver hoje, mas o que esses trabalhos começaram a mostrar foi que pacientes que são hipertensos, que geralmente quem já teve essa aula comigo deve lembrar, quem não teve já vai ficar sabendo alguma coisa sobre, de antihipertensivos. Geralmente, pacientes que fazem uso de, por exemplo, inibidores da enzima conversora de angiotensina, como o captopril, ou também bloqueadores dos receptores da angiotensina 2, como a losartana, né, que são antihipertensivos, o que alguns trabalhos vinham mostrando, e algumas fake news também falaram, né, publicando nas redes sociais, é que pacientes que fazem uso desses medicamentos, eles teriam uma suscetibilidade maior a desenvolver a infecção pelo SARS-CoV-2. O que não deixa de ser verdade, mas ao mesmo tempo o que eu estou dizendo que era publicado, o que vinha sendo, né, publicado e que a gente, na verdade, o que vem sendo publicado hoje desmitificou isso, é que esses pacientes eles deviam fazer interrupção do uso desses medicamentos para evitar a infecção pelo vírus. E aí a gente vai tentar falar o porquê que isso não deve ser feito, tentar explicar isso de uma forma molecular, já que o nosso foco é justamente esse, né? Vias de sinalizações. E aí, para quem não conhece, para quem conhece é sempre bom revisar um pouco, né? Esse aqui é o sistema renina-angiotensina-aldosterona. A angiotensina é um peptídeo, no caso, que é convertido, na verdade, é sintetizado a partir de uma molécula que a gente classifica como zimogênio, ou seja, uma forma inativa da angiotensina, que é o angiotensinogênio. E o angiotensinogênio ele é produzido lá no fígado e ele é liberado na corrente sanguínea e ele fica na sua forma ativa até o momento em que algum estímulo faça com que haja, numa região chamada de região justaglomerular, essas células justaglomerulares renais, elas produzem e secretam uma substância chamada de renina, e essa renina ela é produzida e liberada por essas células principalmente por estímulos compensatórios renais, ou seja, os rins eles são sensíveis a variações, por exemplo, na pressão arterial, no volume plasmático, o volume sanguíneo, nas concentrações plasmáticas de sódio também, isso pode estar alto, tanto alto quanto está baixo, e as células justaglomerulares renais, elas, numa tentativa de tentar compensar um aumento ou uma redução nesses parâmetros, elas liberam a renina ou elas inibem a liberação de renina, e aí, tendo no sangue o angiotensinogênio e a renina sendo liberada, ela vai converter o angiotensinogênio em angiotensina 1, que ainda é uma
molécula bioativa, na verdade, ela não é bioativa, ela é um intermediário que na verdade, um precursor que é substrato para uma enzima bastante conhecida, que é a enzima conversora da angiotensina, que a gente chama de ECA, né? E essa ECA aqui, atualmente, ela tem sido considerada como a ECA clássica ou ECA 1, já que se descobriu que existe uma ECA 2, que é justamente a que a gente vai falar hoje, que consegue também converter a angiotensina 1 em alguma coisa. O mecanismo clássico da ECA, na verdade, é converter a angiotensina 1 em angiotensina 2, e essa angiotensina 2 é um peptídeo bioativo, vasoativo, tem uma ação bastante relevante no que diz respeito à regulação da função do sistema cardiovascular, principalmente da hemodinâmica, né? Tanto sistêmica quanto pulmonar. E essa angiotensina 2 também atua de uma forma a regular ou aumentar a produção de aldosterona pelo córtex da suprarrenal. A aldosterona, que acredito que a maioria das pessoas aqui devem lembrar que, no caso, é um hormônio que tem ações mineralocorticoides, no caso, ou seja, é um hormônio que diminui a natriurese e a diurese, ou seja, diminui a eliminação, a excreção de sódio e de água. Então, com mais a aldosterona é sintetizada mediante a ativação de receptores da angiotensina 2, maior vai ser a pressão arterial, devido ao acúmulo de sódio e, subsequentemente, ou consequentemente, também um acúmulo de líquido, de volume plasmático. Mas a angiotensina 2, ela também atua promovendo vasoconstricção e aumento da resistência vascular, tanto periférica quanto também na resistência vascular pulmonar. E eu estou agora tentando, falando a palavra pulmonar, porque é onde a gente vai focar, né? Já que o novo coronavírus humano, ele causa justamente uma síndrome respiratória que tem sido responsável pelo óbito de inúmeras pessoas, milhares de pessoas no mundo inteiro. E aí, na verdade, esse trabalho, ele é um trabalho de 2016, mas ele já, na verdade, ele não é um trabalho que mostra algo em relação à questão do coronavírus, mas ele mostra uma maneira simplificada, né, uma visão geral de como que o sistema renina-angiotensina-aldosterona, atualmente, ele tem sido classificado. Hoje a gente tem que desmistificar essa questão de imaginar que sempre que o angiotensinogênio for convertido em angiotensina 1 pela renina, vai haver síntese de angiotensina 2 e ativação do receptor AT1. Hoje sabe-se que essa é uma via clássica, ou seja, é um eixo, né, clássico pelo qual a angiotensina 2 promove as suas ações, que a gente viu anteriormente, principalmente através da ativação de um subtipo de receptor, que é o receptor AT1, né? E acredito eu que até mesmo as pessoas que fazem biologia molecular já devam lembrar um pouco, né, em relação à questão dos receptores que são acoplados à proteína G, ou seja, existem 3 tipos de proteína G principais, nas principais que se acoplam a esses receptores, né? Então, o AT1 é um receptor que é acoplado a GQ/11, e aí o que é que ele vai fazer? Quando ele é ativado pela angiotensina 2, ele vai promover vasoconstricção, ele pode causar inflamação neural, mas também inflamação pulmonar, estresse oxidativo. A lesão pulmonar que pode ser ocasionada pela ativação desses receptores, esse artigo não mostra, mas alguns outros abordam isso, eu já li. Posso até passar para quem tiver interesse. É que a ativação desses receptores nas estruturas pulmonares, por exemplo, pode causar apoptose de células que são células que compõem estruturas muito importantes, como, por exemplo, os alvéolos pulmonares. Isso pode causar uma brusca depressão respiratória que faz com que o paciente que
contaminado pelo SARS-CoV-2 e desenvolve a sintomatologia característica da COVID-19, precise de ventilação mecânica e de um monitoramento intensivo, né? Ou seja, ele é, como é que se diz, submetido a um tratamento numa UTI, né? Uma terapia intensiva, justamente por conta de ações de outras substâncias, mas a angiotensina 2 ela é responsável por parte desses efeitos deletérios do vírus nos pulmões. Mas aí muita gente deve estar se perguntando, mas como é que a angiotensina 2 ela vai fazer isso? Como é que ela vai causar isso nos pulmões? E por que é que ela vai causar isso? A gente vai entender melhor daqui a pouco. Tá? Uma coisa que eu gostaria de falar, perdão, é em relação a um eixo, uma via alternativa à via que a gente considera como a via clássica da renina-angiotensina, né? Ou seja, essa via alternativa é uma via na qual uma nova enzima foi descoberta, que é a enzima conversora da angiotensina, mas é a ECA2, ela consegue converter a angiotensina 1 em uma angiotensina chamada de angiotensina 1,9. E essa angiotensina 1,9, através da ECA clássica, daqui a pouco eu vou falar dessa enzima aqui, que a gente conhece, ela é chamada como de neprilizina, mas a ECA clássica, ela também utiliza a angiotensina 1,9 como substrato, convertendo essa angiotensina 1,9 em angiotensina 1,7. Uma outra, como é que se diz, fonte para a síntese da angiotensina 1,7 é a própria angiotensina 2, que é sintetizada a partir da ECA clássica quando ela utiliza como substrato a angiotensina 1. Então, a angiotensina 1 ela vai, através da ECA clássica, ser convertida em anjo 2 e a anjo 2 através da ECA 2, que é a ECA alternativa, essa nova via, né, de sinalização do sistema renina-angiotensina-aldosterona, ela converte a angiotensina 2 também em angiotensina 1,7. Então, se a gente observar essa via alternativa da, do sistema renina-angiotensina, ela, como é que se diz, vai sempre levar à síntese de angiotensina 1,7, e essa síntese de angiotensina 1,7 pode ocorrer tanto via conversão da anjo 1 em anjo 1,9 pela ECA2, e essa anjo 1,9 é convertida em anjo 1,7 pela ECA clássica, quanto também a angiotensina 2 é convertida em angiotensina 1,7 pela ECA2. Então, de uma forma ou de outra, a gente precisa entender que a ECA2 ela é crucial no que diz respeito à biossíntese dessa angiotensina 1,7, que é uma angiotensina que consegue contrabalancear os efeitos deletérios, por exemplo, produzidos diante ou mediante a ativação dos receptores AT1 pela angiotensina 2. Entretanto, a gente está vendo que essa angiotensina 1,7, isso é muito importante a gente já frisar nesse exato momento, porque daqui a pouco a gente vai precisar disso para responder algumas perguntas, é que essa angiotensina 1,7 ela só consegue ser produzida se a ECA2 converter a anjo 1 ou a anjo 2 em alguma coisa. A ECA2 converte a anjo 1 em anjo 1,9 ou a anjo 2 diretamente em anjo 1,7. Então, se não existir ECA2, não vai existir anjo 1,7. E quando é que essa ECA2 vai ter uma redução na sua expressão? A gente vai ver daqui a pouco. Então, o que eu gostaria de focar agora é que a angiotensina 2 ela causa, né, seus efeitos deletérios tanto no sistema cardiovascular quanto pulmonar, através da ativação desses receptores AT1, como eu já falei anteriormente. Entretanto, a angiotensina 2 também ativa um receptor chamado de, inclusive que foi descoberto e vem sendo, como é que se diz, estudado, tipo,
acho que há uns 10 anos. Eu considero ainda como um receptor novo, lembrando que eu fiz farmacologia há mais ou menos 13, 14 anos. Nessa época eu não conhecia esse receptor, só conhecia o receptor AT1. Então, o receptor AT2 ele faz o contrário do que o receptor AT1 faz, e ele é ativado pela angiotensina 2. Então, a angiotensina 2 ela consegue ativar esses dois receptores. Entretanto, é muito importante a gente falar que a angiotensina 2 ela tem uma afinidade maior pelo receptor AT1. E é muito importante falar que em situações fisiopatológicas, a expressão do receptor AT1 é aumentada. Por exemplo, em situações de doença cardiovascular e em situações também de doença, né, do músculo liso pulmonar, onde essa angiotensina 2 vai, ao ativar esse receptor, promover os seus efeitos deletérios. Então, em algumas situações fisiopatológicas, a ativação do receptor AT2 não é suficiente para contrabalancear o que a angiotensina faz quando ela ativa o receptor AT1. E aí, por isso que essa via alternativa ela torna-se relevante, já que, no caso, ela sintetiza a angiotensina 1,7, e essa angiotensina 1,7 ela ativa um receptor bastante interessante que eu particularmente não conhecia, conheci agora recentemente que eu venho lendo um pouco sobre esse assunto, que é um receptor denominado de receptor MAS-R, ou MAS, é o receptor MAS, tá? O MAS. E esse receptor MAS, ele, junto com o receptor AT2, promove esses efeitos aqui: vasodilatação, angiogênese, ele tem uma ação anti-inflamatória, que no caso de uma síndrome respiratória aguda pode ser uma ação importante, antioxidativa e também antiapoptótica, o que faz com que, ao ser ativado, ele possa impedir a degeneração de estruturas alveolares e, consequentemente, você pode prevenir, no caso, através de ativação desse receptor, né? E também do receptor AT2, mas muito mais do receptor mais do MAS, que eu também já li que é mais expresso do que o receptor AT2, você pode impedir a lesão pulmonar e, consequentemente, o paciente tem menos chance de evoluir o quadro sintomatológico para uma depressão respiratória, insuficiência respiratória. E aí, esses são principalmente os receptores que podem ser ativados pelo sistema renina-angiotensina-aldosterona. Vocês também estão observando aqui que esse artigo mostra essa enzima que é chamada de neprilisina. Ela também consegue converter a angiotensina 1 em angio 1,7 e a angiotensina 1,9 em angiotensina 1,7. Entretanto, ela não converte a anjo 2 em anjo 1,7, somente a ECA2 faz isso. Essa enzima neprilisina ela é pouco expressa no sistema pulmonar, ela tem uma expressão mais relevante no sistema cardiovascular, e como a gente vai focar hoje em pulmonar, então vamos tentar deixar ela um pouquinho de lado e vamos focar na ECA2 e na ECA1, que é a ECA clássica. Tá? Então, essa figura, gente, é a figura do artigo número 1 que eu mandei para vocês hoje, de 2016. Mas, antes de entrar no artigo que eu gostaria para discutir, o que eu acho que é importante, né? E quem quiser, gente, pode ir me parando, tá? Se vocês não estiverem entendendo ou quiserem abordar ou comentar alguma coisa, podem me questionar aí. Tá? Então, os receptores da angiotensina 2 e também da 1,7, que agora é a angiotensina, a nova angiotensina, né, que consegue promover efeitos benéficos. Esses receptores, eles são, né, subdivididos em 3, o AT1, que a gente já viu, o AT2 e também o MAS, né? O receptor AT1 só consegue ser ativado pela angiotensina 2, a 1,7 não ativa o receptor AT1. Ele é acoplado à proteína GQ/11, e alguns estudos, como esse aqui mesmo, mostram que esse receptor também, em algumas células, pode ser acoplado à proteína G inibitória, GIGO, mas o mecanismo
mais clássico para esse receptor é via GQ/11. E a gente vai falar desse mecanismo daqui a pouco. E aí, o receptor AT2, da mesma forma que o MAS, ambos são acoplados à proteína G estimulatória. Promovem efeitos benéficos no sistema cardiovascular e também no pulmonar, principalmente em músculo liso, que contrabalanceiam, no caso, os efeitos promovidos pela ativação do AT1. Lembrando que esses receptores AT2, nem tanto, mas o MAS vai ser ativado apenas pela angio 17, e para a gente ter angio 17 é necessário que a gente tenha uma expressão significativa ou suficiente no nosso plasma de ECA2 para converter os seus precursores em os precursores da angio 17 em angio 17. Então, só para o pessoal que está mais na base ainda, começando a ver farmaco agora, né? Aqui eu mostro um pouco da sinalização do receptor AT1. Né? Ele, quando ele é ativado, ele é acoplado a GQ/11, e aí o que vai acontecer é a ativação da fosfolipase C-beta-1. Essa fosfolipase vai converter o PIP2 em diacilglicerol e IP3. Quem teve essas aulas comigo deve lembrar que eu sempre comento muito esses mecanismos, né? E esse receptor acoplado a GQ/11 sempre, quando for ativado, vai levar ao aumento do cálcio, e aí esse cálcio vai ser oriundo tanto via ação do IP3 no seu receptor no retículo sarcoplasmático, também pela ação do diacilglicerol, que ativa a proteína sinase C, que fosforila canais de cálcio de membrana. Os canais de cálcio, eles promovem, quando são ativados, a entrada de cálcio, cistosol, e o receptor do IP3 promove a saída de cálcio do retículo sarcoplasmático. Então, a gente vai ter um aumento na concentração citosólica de cálcio. Esse cálcio ele vai se ligar a uma proteína chamada de calmodulina, e esse complexo chamado de complexo cálcio-calmodulina, ele vai ativar uma sinase da cadeia leve de miosina, que é a MLCK. E toda proteína sinase tem como função, né? A gente vem falando bastante de sinases durante todas as nossas aulas, acredito que a gente vem falando dessas sinases. Elas promovem fosforilação de seus substratos, e a sinase da cadeia leve de miosina fosforila justamente a cadeia leve de miosina. E ao fosforilar a cadeia leve de miosina, você vai ter, né, a chance de observar a miosina interagindo com a actina. Então, por isso que quando o cálcio ele aumenta, né, ocorre contração se essa célula for uma célula de músculo liso, por exemplo. E também células de músculo cardíaco, que o músculo esquelético ele contrai de uma outra maneira, né, via receptor nicotínico. A gente tem agora a sinalização sendo representada aqui para os receptores AT2, também para o MAS, né, o MAS, que é o receptor para angio 17, o AT2, que é receptor para angio 2, mas também para angio 17. Essa figura aqui está um tanto quanto, eu não vou dizer que está errado, mas na verdade isso aqui é um terminal neural, que eu peguei uma figura anterior minha e só substituí, que na verdade isso aqui era um receptor beta-adrenérgico, mas fiquei com preguiça de desenhar de novo, só substituí. Independentemente da fonte, a angio 2 e a angio 17, elas, quando são produzidas, elas conseguem ativar tanto o receptor AT2 quanto o receptor MAS, que são acoplados a GS, e aí são agonistas desses receptores que vão promover o quê? Ativação da adenililciclase, aumento do divisor AMP cíclico e ativação da PKA. PKA, que fosforila canal de potássio em célula muscular lisa. Esse potássio vai sair da célula e vai gerar hiperpolarização, e essa célula vai relaxar. Mas, basicamente, essa sinalização, eu tenho uma animação aqui que eu acho que representa melhor, principalmente no músculo liso bronco. Vamos esquecer um pouco o músculo liso vascular. O que uma substância que consegue ativar receptor AT2 ou receptor MAS, ou uma angio 17, consegue fazer no músculo liso brônquico? Esse agonista, ao ativar esse receptor, vai, né,
ativar a proteína G estimulatória. Essa proteína G estimulatória, em sua forma inativa, está ligada a uma molécula de GDP, dois fosfatozinhos vermelhos aqui. Essa proteína ela vai ser ativada, esse GDP vai ser trocado por GTP, que tem 3 fosfatos, né? E aí, subunidade alfa, GTP se separa da beta-gama, e aí a alfa-GTP vai fazer alguma coisa, que é o quê? A alfa-GTP vai ativar a adenililciclase. Ativando a adenililciclase, essa adenililciclase converte o ATP num segundo mensageiro bastante conhecido aqui por todos, acredito eu, que é o AMP cíclico. E aí a gente vai ter o quê? Um aumento nos níveis citosólicos do AMP cíclico. Quando o AMP cíclico aumenta no músculo liso brônquico, por exemplo, ele consegue ativar essa proteína que é dependente dele, que é a proteína sinase A. E aí, quando a proteína sinase A ela é ativada, né, esses canais de cálcio que conseguem, quando estão abertos logo, promover correntes de influxo de cálcio para o citosol, mas sendo ativada essa proteína sinase A pelo AMP cíclico em músculo liso, principalmente em musculatura lisa brônquica, o que é que vai acontecer? Ela vai fosforilar esses canais aqui. Mas antes disso, eu preciso falar que existe uma proteína chamada de cerca, que é uma ATPase, é uma bomba, que é responsável pela captação de cálcio do citosol para o retículo. Então, a cerca ela faz o quê? Ela restabelece os estoques de cálcio quando, por exemplo, uma célula muscular que seja lisa ou cardíaca precisa relaxar. Então, esse cálcio que está entrando aqui por esse canal de cálcio, depois de uma contração, ele vai ser ou armazenado pela cerca no retículo sarcoplasmático, ou ele vai ser jogado para fora da célula através de um trocador que eu não coloquei aqui porque não tinha relevância para o que a gente vai falar. Mas aí, essa proteína sinase A, quando ela é ativada pelo AMP ciclo, ela fosforila justamente o seu primeiro substrato, que é a cerca. Então, esse cálcio que está entrando começa a fazer o quê? A ir para o retículo sarcoplasmático quando a cerca é fosforilada. A forma fosforilada da cerca é a forma ativa. E aí o cálcio começa a ser estocado lá no retículo. Essa proteína sinase A, ela também faz o quê? Fosforila esse canal de cálcio aqui. Ela também vem aqui no canal de potássio, fosforila esse canal de potássio. Ela vem aqui na MLCK, que é aquela sinase da cadeia leve de miosina, e fosforila essa sinase. Mas o que acontece quando esse canal voltagem independente de cálcio é fosforilado? Ele é inativado, tá? Ao contrário do canal de potássio, que é ativado por fosforilação. E aí, saindo potássio e deixando de entrar cálcio, você vai ter o quê? Hiperpolarização membranar. Além disso, ao fosforilar a sinase da cadeia leve de miosina, a pKa ela é inativa essa MLCK, e aí ela não vai fosforilar a cadeia leve de miosina, fazendo com que ela não consiga interagir com a actina, e a gente vai ter o quê? Relaxamento dessas células, tá? Então, esse seria o mecanismo clássico de relaxamento ou broncodilatação promovida pelos receptores AT2 e também receptores MAS, da Angio 17, tá? E agora eu trago essa figura que é de um artigo publicado por um grupo de pesquisa japonês, num journal bastante reconhecido, inclusive patrocinado pela Nature, que é o Hypertension Research. Foi publicado mês passado, inclusive, esse artigo, em 2020, em abril, acho que foi dia 27, se eu não me engano. Mês passado não, há 2 meses, que eu achei que a gente estava em maio ainda, mas a gente já está em junho. E aí, essa figura, gente, eu achei ela bem interessante, porque agora sim a gente vai começar a entender a relação do sistema renina-angiotensina com o SARS-CoV-2. O título desse trabalho, que foi aquele trabalho número 2 que eu enviei hoje para vocês, que é o trabalho número 1, na verdade eu enviei ontem, né? O 2 eu enviei 2 trabalhos ontem e 2 trabalhos ontem e um ontem. Meu Deus. 2 trabalhos hoje e um ontem. Desculpa. O trabalho de ontem é o trabalho 1, na verdade. O trabalho
número 1 que eu mostrei hoje, na verdade, não é o número 1, é o número 2. E esse é o número 3, tá? Mas, enfim, vocês conseguem identificar lá, quando vocês virem as figurinhas, depois se vocês quiserem ler esse trabalho. Mas qual o título desse trabalho? Cara, esse trabalho é muito legal. Ele fala da associação que o sistema renina-angiotensina tem com a infecção que o SARS-CoV-2 ocasiona e também a injúria pulmonar causada por esse vírus. E aí ele, no início, ele fala, ao mostrar essa figura, esse mecanismo pelo qual o SARS-CoV-2 ele consegue, através, né, pelo que os estudos vêm mostrando atualmente, o principal receptor para a internalização do SARS-CoV-2 nas células-alvo e, consequentemente, a promoção da replicação viral seria a ECA2. A própria ECA2 que faz o quê? Ela, a gente já viu, através da Angio 1 sintetiza a Angio 1,9 e através da Angio 2 sintetiza a Angio 1,7. A ECA converte a Angio 1,9 em Angio 1,7 e a Angio 1,7 vai promover aquelas ações benéficas lá na musculatura lisa brônquica, por exemplo. Entretanto, essa ECA2, ao ser expressa na membrana, da mesma forma que a ECA1 também é, inclusive na membrana de células endoteliais vasculares, também células epiteliais, do epitélio da musculatura lisa brônquica, essa ECA2, ela, como é que se diz? Ela é o receptor no qual uma proteína, que é uma proteína chamada de proteína spike, que é expressa na membrana do SARS-CoV-2, ela se liga justamente à ECA2. É essa proteína spike que é responsável pelo acoplamento do vírus à ECA2. E aí acontece o quê? Acontece que quando o vírus ele se liga à ECA2, ele é internalizado na célula. Entretanto, o que a gente está vendo aqui é que o vírus ele é internalizado junto com a ECA2. Então, junto com a ECA2, você vai ter a internalização viral. Só que o vírus, quando ele é internalizado, aí ele vai ser maravilhoso, porque ele é o quê? Parasita intracelular obrigatório. Ele vai viver, na verdade, quando ele consegue se aproveitar do metabolismo dessa célula, do hospedeiro, no caso seriam os humanos, né, atualmente, e ele vai se replicar. Né? E essa replicação, lógico, vai ser maior, tão maior seja a capacidade desse vírus penetrar na célula. E aí a gente já começa a pensar o seguinte, então, quer dizer que a gente pode imaginar que, vamos supor que um paciente ele tenha uma alteração genética que induza um aumento na expressão da ECA2. Será que pode existir isso? Pode, por que não? Então, será que esse paciente que tem uma maior expressão de ECA2 vai ter uma chance maior de ser infectado e, consequentemente, também vai ter uma chance maior de desenvolver uma carga viral, uma infecção e uma carga viral maior? Muito provavelmente sim, já que o vírus ele vai ser internalizado mais facilmente nessa célula. Quanto mais ECA2 expressa, mais facilmente o SARS-CoV-2 ele é expresso. Mas onde é que eu estou querendo chegar? O SARS-CoV-2 é expresso não, é internalizado. Eu estou querendo chegar no começo dessa epidemia que se transformou numa pandemia, os estudos vinham propondo. Pacientes hipertensos, geralmente, né, os fármacos de primeira escolha são fármacos que inibem a geração da angiotensina 2 ou bloqueiam as ações da angiotensina 2. Para quem já teve essa aula comigo, maravilha, deve lembrar. Para quem não teve, né, só falando que esses fármacos eles agem aqui. A gente tem aqui a Angio 1, que é convertida em Angio 2 pela ECA clássica. Essa ECA clássica, se você quiser reduzir a pressão de um paciente hipertenso, você inibe ela com captopril. Então, os inibidores da ECA clássica não fazem ou não permitem
que seja sintetizada a angio-2, e aí não vai haver ativação do AT1, e, consequentemente, a gente não vai ter o quê? Não vai ter aumento da pressão arterial, né? Legal isso. Um outro fármaco, outra classe de fármacos que também é utilizada para o tratamento da hipertensão, são os antagonistas dos receptores de angiotensina. E são justamente antagonistas AT1, seletivos para esse receptor. E aí, quando eles bloqueiam esse receptor, a angio-2 ela não consegue ativar o AT1, inclusive ela tem um deslocamento para ativação do AT2, que causa efeitos, né, contrários ao AT1. Então, é bom quando a gente bloqueia o receptor AT1, porque a angio-2 ela só vai promover no sistema cardiovascular e também no sistema cardiopulmonar ou pulmonar os seus efeitos benéficos, porque ela vai ativar o AT2. Entretanto, na musculatura lisa brônquica, sabe-se que o receptor MAS para angio 1,7 ele é muito mais expresso do que o receptor AT2. Então, para que a gente tenha o sistema renina-angiotensina-aldosterona ou angiotensina, né, promovendo seus efeitos benéficos na musculatura lisa brônquica ou nas estruturas, né, pulmonares, a angio 1,7 tem que ser produzida. Por quê? Porque nessa região existe uma maior expressão desse receptor aqui. E se ele não for ativado, muita coisa boa pode deixar de acontecer e vão acontecer coisas ruins. Então, a síntese de angio 1,7, ela depende exclusivamente da ECA2, independentemente da via que seja essa daqui pela angio 1 ou que seja pela angio 2. A ECA2 precisa ser, né, estar presente nessa região para sintetizar angio 1,7. Mas aí o que foi que, para sintetizar onde é que eu estou querendo chegar? Os trabalhos eles estavam falando o seguinte: pacientes hipertensos fazem uso do captopril, por exemplo, que é um inibidor da ECA, e também ou do losartão, da losartana, que é um bloqueador AT1, isso faz com que eles apresentem uma normalização da pressão arterial. Perfeito. Mas o que sabe-se é que o uso desses fármacos, ao inibirem a ECA clássica e ao promoverem o bloqueio do receptor AT1, ocorre um aumento compensatório na expressão da ECA2. Então, tratar o paciente de forma crônica. Crônica por quê? Porque toda doença cardiovascular é crônica. Eu não conheço uma doença cardiovascular que tenha cura, né? Com exceção, como é que se diz, que eu não considero como uma doença cardiovascular, e sim como uma doença metabólica, que é a dislipidemia, que pode gerar placa de ateroma. Mas todas as doenças que acometem o sistema cardiovascular, elas são, não tem cura. E aí o paciente que precisa ser tratado com esse tipo de fármaco vai precisar ser tratado por resto da vida, em longo prazo. E muito provavelmente, se você inibir a ECA em longo prazo, ou se você bloquear o receptor AT1 da angio-2 em longo prazo, a ECA2, de forma compensatória, ela começa a ser o quê? A ser sintetizada, porque o organismo, ele reconhece o quê? A ECA1 não consegue promover os seus efeitos, então eu vou tentar promover a síntese de ECA2. Mas a ECA2 não converte só a angio 1,9 em angio 1,7 e a angio 2 em angio 1,7? Sim, mas mesmo assim o organismo ele reconhece que se a enzima número 1 está sendo inibida, ou seja, não está promovendo seus efeitos, ou se a angio 2 não está conseguindo ativar os seus receptores clássicos, que são os AT1, receptores AT1, o organismo ele aumenta a expressão de ECA2 de uma forma compensatória nesses pacientes. E aí isso vai ser responsável pelo quê? Esse paciente, gente, que faz uso crônico desses medicamentos para o tratamento da hipertensão, eles apresentam o quê? Um aumento na expressão da ECA2. E aí o que foi? Eu lembro que em janeiro isso, me mandaram inclusive um artigo falando sobre isso. Paciente hipertenso, paciente que tem insuficiência cardíaca, para de fazer uso de captopril, para de fazer uso de antagonista AT1, que você vai ter a chance de ser infectado pelo SARS-CoV-2 e desenvolver
Covid-19. Não sabiam que não adiantava de nada parar o tratamento. Aliás, parou o tratamento com esses fármacos, ou trocou por outro, até o paciente começar a responder e ter uma estabilização da pressão, o paciente evoluía a óbito muito mais facilmente. Por quê? Porque se ele fosse infectado pelo vírus, junto com a pressão arterial aumentada, ele poderia evoluir para um óbito, uma letalidade muito mais facilmente. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, é que a ECA2, em pacientes que fazem tratamento com esse tipo de fármaco, ela tem um aumento na expressão, mas se você parar de tratar o paciente com esse fármaco, essa expressão aumentada da ECA2 não vai diminuir, não. Ela já aumentou, já está expressa, ela não vai diminuir. Então, parar o tratamento com esses fármacos aqui não seria uma estratégia legal. Por quê? Porque, independentemente de você parar ou não, a ECA2, principalmente aquele paciente que já vinha sendo tratado em longo prazo, ela já tinha, de forma compensatória, sido sintetizada e já expressa, né, nas células desse paciente. Então, ele vai ser, de qualquer forma, mais suscetível à infecção pelo vírus. Vai. Isso é fato. Mas o fato, gente, é que nós não, eu não tenho essa propriedade. Mas vocês, futuros médicos ou cirurgiões dentistas, que têm o poder de prescrição, por favor, caso lá no futuro, espero eu, que na época que vocês já puderem prescrever, a gente já tenha alguma vacina para tratar essa droga de doença, eu prefiro vacina, eu prefiro prevenir do que remediar, mas, por favor, não imaginem que uma estratégia para prevenção da infecção pelo SARS-CoV-2 seria parar o tratamento com inibidor de ECA ou com bloqueador AT1. Porque, principalmente se esse paciente já vinha fazendo uso prolongado, em poucas semanas após o início do inibidor da ECA ou do bloqueador AT1, o paciente já tem um aumento na expressão da ECA2. E ele vai ser mais suscetível à ação do SARS-CoV-2? Vai, sem sombra de dúvidas. Mas uma coisa que eu falei agora há pouco, e que esse artigo ele comenta, inclusive, eu coloquei como texto aqui, mas eu não vou nem foi mais para vocês, quando eu mandei os slides para vocês lerem, que realmente vocês precisam focar, caso tenham interesse de ler o artigo. O que acontece, gente, é que independentemente desse paciente ele ser mais suscetível ou não à infecção pelo SARS-CoV-2, é o seguinte, ele é mais suscetível? É. Mas aí, quando o SARS-CoV-2 se liga na ECA2, ele leva junto para dentro da célula, ou seja, ocorre endocitose da ECA2. E aí o vírus ele depois vai para um lado, começa a se replicar dentro dessa célula, e a ECA2 vai sendo o quê? Vai havendo um down regulation, vai sendo endocitada. Acontece o seguinte, tudo bem, a ECA2 é o receptor para o vírus, mas a ECA2, se a gente lembrar aqui do que a gente viu lá no começo, a ECA2 é responsável por sintetizar a 1,7 e a 1,7 na estrutura pulmonar, nas estruturas pulmonares, ela ativa o receptor MAS e vai causar os efeitos benéficos. Então, o paciente que é hipertenso e faz terapia com esses fármacos tem uma suscetibilidade maior de ser infectado, mas se você parar de tratar esse paciente, o que é que vai acontecer? O aumento compensatório na ECA2 não vai acontecer. E o vírus vai começar, dependendo da sua internalização, inclusive, quanto mais ele se replicar, mais ele vai conseguir internalizar a ECA2, maior vai ser o down regulation, vai haver uma redução brusca na expressão da ECA2 e não vai haver síntese de quem? De Angio 1,7. E outra coisa que acontece é que se você parar de tratar esse paciente com um bloqueador AT1 com inibidor da ECA, a ECA2 no paciente que foi contaminado vai ser internalizada, não vai haver síntese de Angio 1,7, ou seja, os efeitos benéficos nas estruturas pulmonares, mas vai haver
síntese da anjo 2, porque você deixou de dar o inibidor da ECA, ou a anjo 2 vai simplesmente ativar o receptor AT1, porque você deixou de dar o bloqueador. Então, você não vai ter ativação do receptor bom, mas vai ter ativação do receptor ruim. E aí é isso que descobriram, foi isso que descobriram que está sendo, inclusive, discutido. É o que eles chamam de paradigma, o quê? O paciente que faz uso desses fármacos, ele é mais suscetível a desenvolver a infecção, entretanto, a sintomatologia é menos severa. Por quê? Porque esse paciente foi infectado, mas ele continua usando os inibidores da ECA e os bloqueadores ou os bloqueadores AT1. Então, para cada molécula de ECA2 que é internalizada, o que é que vai acontecer? Um aumento compensatório de uma molécula de ECA2 para compensar o que esses fármacos estão fazendo. E aí a ECA2 ela não vai diminuir de forma brusca ao ponto de que você não vai ter também uma redução brusca na produção de anjo 1,7. Então tá aí justamente o ponto-chave. Inclusive, é porque eu não queria mostrar, eu não queria falar para vocês o que é que esse artigo aqui mostra no final, que eu realmente fiquei surpreso. Caraca, ele é uma revisão, na verdade é um comentário que mostra resultados de ensaios clínicos. Vocês vão ver o que foi que aconteceu em um grupo de pacientes infectados pelo SARS-CoV-2 que vinham fazendo uso de losartana, por exemplo, comparado com um grupo de pacientes que foi infectado pelo SARS-CoV-2 e não fazia uso dessa substância. Quais foram os efeitos disso quando ele foi infectado pelo SARS-CoV-2? Tá? Quem não estiver entendendo, por favor, pode pedir para eu parar que eu paro e volto. Tá? Alan, você pode Oi. repetir esse paradigma, por favor? Posso, Mariana. Então, esse paradigma quer dizer o seguinte: paciente que faz uso de inibidor da ECA ou bloqueador AT1 vai aumentar compensatoriamente a expressão da ECA2, certo? Se esse paciente tem um aumento na expressão da ECA2 e a ECA2 é o receptor para o vírus ou novo coronavírus humano, esse paciente ele vai ser mais facilmente infectado pelo vírus. Isso é bom ou ruim? Lógico que é ruim. Mas, entretanto, cada molécula de ECA2 que se liga à proteína spike do vírus, e aí esse complexo é internalizado, vai fazer com que haja redução na expressão da ECA2. Então, o vírus usa a ECA2 para entrar na célula e, ao mesmo tempo, reduz a expressão dela. E a redução na expressão da ECA2, de certa forma, seria bom para prevenir a infecção, mas depois do paciente ser infectado, a ECA2 vai ser internalizada e a redução na expressão dela vai ser ruim, porque aí você não vai ter o quê? Você não vai ter a anjo 1,7 sendo produzida. E então, onde é que está o paradigma? O paradigma está no quê? O paradoxo. Está no motivo de uma expressão aumentada da ECA2 aumenta a chance de você ser infectado pelo vírus, porque ela é o receptor para o vírus, mas quando você é infectado, o vírus reduz a expressão da ECA2. E se ocorre redução da expressão da ECA2, isso vai ser ruim, porque você não vai ter anjo 1,7 que causa efeitos benéficos no pulmão ou nas estruturas pulmonares, respiratórias. Ela não vai ser produzida porque não tem a ECA2. A ECA2 está sendo internalizada e a expressão reduzida no paciente que faz uso, perdão, paciente que foi infectado pelo vírus, entendeu? Entendi sim, Alan, obrigada. Beleza. E aí, pacientes, eu coloquei isso aqui como um esqueminha para a gente entender, né? Pacientes hipertensos podem fazer uso de ECAs e bloqueadores AT1, na verdade, faltou um ponto de interrogação aqui. Aí é justamente isso que eu trouxe como algo que eu acho que eu até já respondi. Mas eles podem fazer uso, né? Então a gente consegue entender melhor o que eu falei anteriormente, quando a gente mostra, por exemplo, que o captopril, ao inibir a ECA2, reduz a angiotensina 2, não vai ativar a T1,
a losartana bloqueia o AT1 e a anjo-2 não vai conseguir promover os seus efeitos. E o que eu falei é que quando você inibe a ECA de forma prolongada ou bloqueia o AT1 de forma prolongada, vai haver um aumento compensatório na expressão da ECA2, que é o receptor para o novo coronavírus humano. Esse paciente ele vai ser mais suscetível a ser infectado pelo SARS-CoV-2? Sim, com certeza. Na verdade, essa pergunta deveria ser respondida por algum de vocês, mas, enfim, depois eu pergunto outras coisas. E aí, quando eu li esse trabalho aqui, que mostra um título bastante interessante, que inclusive ele foi publicado em fevereiro. Ele fala que os bloqueadores dos receptores de angiotensina, em alguma parte também falam dos inibidores da ECA, mas muito mais dos bloqueadores AT1. Será que eles não podem ser utilizados como um tratamento para terapia do SARS-CoV-2? Como assim, Alan? Gente, vamos imaginar que o paciente ele não é hipertenso. Se esse paciente não é hipertenso, ele, independentemente de ser ou não, fisiologicamente, ele vai ter uma expressão de ECA2. Não é? Perfeito. Vai ser uma expressão menor do que o paciente hipertenso que faz uso, lógico, mas vai ter. Então, de uma forma ou de outra, se ele tem ECA2 e ele foi infectado pelo vírus, o vírus vai entrar na célula via ECA2. Mas aí o paciente foi infectado e desenvolveu a sintomatologia. E essa sintomatologia se tornou mais severa quando vocês, por exemplo, médicos ou dentistas avaliaram o paciente e observaram que o paciente evoluiu para uma sintomatologia mais severa, precisando ser entubado, respiração mecânica. E isso aconteceu porque você está internalizando a ECA2. Então, será que não seria legal você tratar esse paciente, mesmo que ele não seja hipertenso, com bloqueador AT1 ou com inibidor da ECA para aumentar a expressão da ECA2 e contrabalancear os efeitos ruins que o vírus está causando através da síntese de anjo-1-7, que foi reduzida devido ao down regulation da ECA2? É justamente o que esse artigo mostra. Ele, em fevereiro, e aí ele foi o artigo que, na verdade, é um comentário, né? Ele foi um artigo que me enviaram, mesmo na época que estavam dizendo, inibidor de ECA e antagonista AT1 em paciente hipertenso pode parar, porque o paciente vai ser contaminado com o vírus. Ele vai ser de toda forma. Se você parar o tratamento, ele já tem a ECA2 expressa lá em maiores quantidades. Não adianta você parar, porque se você parar agora e ele tiver contato com o vírus vai entrar mais facilmente, ele já é mais suscetível. Então, não adianta você parar, por quê? Porque o paciente, se você parar, o paciente pode ter uma crise hipertensiva, junto com infecção viral que causa uma sintomatologia severa, e isso pode levar o paciente à morte. Então, não adianta parar. Isso foi a primeira coisa que esse artigo falou. E a segunda coisa que ele propôs foi esse paradoxo. O paciente é mais suscetível quando é tratado em longo prazo a ser infectado, mas, ao mesmo tempo, sendo infectado pelo vírus e fazendo tratamento com a substância, você vai ter os efeitos benéficos da ECA2 sendo observados, porque vai ter síntese de anjo-1-7. Então, isso é o paradoxo que eu trago hoje para vocês, e é isso que esses artigos eles vêm falando. Desde lá de fevereiro, ele já vem propondo essa terapia como algo que poderia ser utilizado para tratar a Covid-19. Né? Inclusive, foi o David, esse cara aqui, que escreveu sozinho esse comentário. Esse cara é genial. Ele falou aqui, né, que abaixo eu descrevo algumas alternativas, né, opções alternativas que, se forem realmente comprovadas como efetivas ou eficazes, poderiam representar uma aplicabilidade clínica, quem sabe até mesmo de forma mais célere ou mais rápida, o mais rápido possível, para tentar reduzir. A gente não quer somente tratar a doença e curar, não. Só em a gente impedir que o paciente morra, diminuir a mortalidade, já, pelo menos por agora, já seria o suficiente. Então, esse artigo que foi publicado em fevereiro,
falou justamente isso. E propôs isso. E esse cara foi muito ousado, porque ele confundiu a cabeça de todo mundo quando ele publicou esse comentário. Mas aí eu destaquei, gente, no artigo, essas partes que vocês que têm um slide, vocês podem pegar justamente essas partes que vão descrever o que eu estou comentando. Eu não vou ler para vocês, não, tá? Mas é justamente nessas partes onde ele vem, por exemplo, mostrando que essas substâncias podem servir como um regulador negativo para a síntese de anjo 2 e positivo para a síntese de anjo 1,7, promovendo os efeitos benéficos. E aí ele promove, ele sugere que esses dados que ele revisou, né, todos, né, em conjunto, essas observações sugerem que o tratamento crônico com o antagonista AT1, ou até mesmo, ele não fala aqui na conclusão dele, mas o inibidor da ECA resulta em um aumento da expressão da ECA2, tanto em ratos quanto em humanos, e isso poderia ser o quê? Uma estratégia para tratar pacientes com Covid-19, entendeu? Mas ele não falou de nada assim de que isso seria já uma alternativa para ser testada. Só que ele já revolucionou, já começou a mexer com a cabeça de todo mundo. Tá? Mas no final ele fala aqui, né? Entretanto, essa proposta ainda não, mesmo que ele tenha feito, não levou ao desenvolvimento de novas substâncias ou não levou, por exemplo, à utilização alternativa de antagonistas AT1 inibidores da ECA no tratamento sintomatológico da Covid-19. Aqui eu também falo de mais coisas. E aí eu trouxe aqui key points. Depois de tudo que eu falei para vocês, eu trouxe algumas perguntinhas. Então, aqui está em inglês, mas eu vou traduzir para vocês. Né? Então, será que os pacientes que são tratados em longo prazo com os antagonistas AT1 inibidores da ECA são mais suscetíveis a serem infectados pelo SARS-CoV-2? Aí eu queria que vocês me respondessem lá no chat, sim ou não, por favor. Vocês estão me ouvindo, gente? Sim. Eles são mais suscetíveis, gente? Acha que sim. Natália acha que sim. Mariana Clemente, sim. Sim, sim. Beleza. Bora lá. Vamos. Valéria, legal. Isabela, sim. Agatha, Rafael, cadê? Tá calado aí por quê? Tá malhando, né? Cadê o Rian? Lucas, acha que sim. Legal. Todo mundo tá atendendo para o que realmente acontece. Eles são. Eles são, gente. São por quê? É o que eu falei. Inibe ECA clássica ou bloqueio o receptor AT1, porque estou pensando que faz sentido por aumento da expressão. Justamente, Rafa. Eles vão promover de forma compensatória, ou na verdade, não que eles promovam. É o organismo que, de forma compensatória ao bloqueio das ações da anjo 2 no receptor AT1 ou inibição da ECA1, o organismo sintetiza compensatoriamente a ECA2. E aí a ECA2 é o receptor para o coronavírus 2, para o novo coronavírus 2. Então, eles são mais suscetíveis? São. Eles são mais suscetíveis. Isso é ruim? De certa forma, sim. Mas aí eu trago outra pergunta para vocês. De acordo com o que a gente falou hoje, esses pacientes hipertensos, eles devem parar a terapia caso eles sejam contaminados com o SARS-CoV-2? O que é que vocês acham? Eles devem parar a terapia? Não. 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 Sem dúvidas, não, justamente. Por quê? Porque não adianta, eu perguntei se ele tivesse sido infectado. Se ele tivesse sido infectado, não adianta. Ele já foi infectado. E mesmo que ele não tenha sido infectado, se você parar a terapia,
a expressão da ECA2, que já vai estar aumentada, não vai diminuir. Só vai diminuir se ele for infectado pelo vírus. E aí eu pergunto, deveriam esses pacientes, na verdade, parar essa terapia, né? Elas devem parar essa terapia devido ao aumento da probabilidade de desenvolver a Covid-19? Não. Então, gente, nas duas ocasiões, o paciente, antes de ser infectado, para não ser infectado, como estavam dizendo antes, estavam aconselhando o paciente a se parar essa terapia, mas não deve parar, porque ela já aumentou a probabilidade. O paciente, se ele tiver de ser contaminado, ele vai ser. Parar a terapia para diminuir a probabilidade não vai diminuir. E se ele for contaminado, também não adianta retirar a terapia, porque se você retirar, o vírus vai diminuir a expressão da ECA2 e não vai ter síntese de anjo 1,7 por mecanismos compensatórios. Que quem é que promove o mecanismo compensatório? O bloqueio do receptor AT1 com o medicamento ou o inibidor da ECA. Se você parar, você não vai ter um aumento compensatório que causa, né, efeitos benéficos para esses pacientes. E aí, o que vocês acham, gente? De acordo com o que eu falei, essa pergunta aqui é crucial, porque ela realmente é desafiadora. Essas drogas, esses fármacos, eles podem servir como estratégia para reduzir a injúria pulmonar promovida pelo novo coronavírus humano? Vocês acham o quê? Vocês, mesmo que o paciente não seja hipertenso, se vocês fossem médicos ou cirurgiões dentistas, se bem que cirurgião dentista não prescreve muito antihipertensivo, mas ele pode prescrever. Vocês prescreveriam esse tipo de medicamento? Paulo falou que faria. E vocês, pessoal? Vocês prescreveriam, mesmo que eles não fossem hipertensos? Natália, talvez. Tem que esperar um pouco, eu acho, Alan. Sei lá. Muito cedo, não? Cedo por quê? Porque, por causa de número de... Assim, pelo mecanismo aí que você está explicando, ok, faz sentido, mas já teve algum uso clínico? Já teve alguma eu queria que comprovação? Eu queria que você tentasse responder antes de eu dizer se teve ou não. O que é que você faria se você não tivesse nada, nenhuma evidência para tratar o paciente com isso? Você preferia tratar o paciente com o quê? Com hidroxicloroquina ou com antagonista T1? Difícil essa resposta. Mas existe resposta que pode ser dada sem evidência. Muita gente está utilizando aí hidroxicloroquina de forma, como é que eu posso dizer? Desenfreada e inconsequente, sem evidência. Mas isso, gente, até mesmo eu compreendo esse tipo de atitude quando eu me coloco no lugar de um médico que está lá na linha de frente e está lá vendo o paciente morrendo sem saber o que fazer. E esse médico, ele está lá praticamente todos os dias, porque tem pouca gente que tem coragem de ir lá para a linha de frente. Inclusive, eu já li um artigo mostrando que diminuiu acentuadamente o número de profissionais clínicos, principalmente intensivistas, depois dessa pandemia, em inúmeros lugares do mundo. Porque eles estão com medo de quê? Estão com medo de serem infectados. Inclusive, inúmeros já morreram também no mundo inteiro. Professor, entendeu? Oi, Paulo. Mas, afinal, você ali, vamos supor que o senhor fosse médico... eu prescreveria porque eu já li o que tem depois. Porque eu já sei o que é que vem pela frente. Eu queria saber, mas aí eu já respondi por quê. Mas eu queria saber se vocês não tivessem nenhum indicativo, o que é que vocês fariam. Mas deixa eu só terminar esse meu raciocínio em relação ao médico que está lá como intensivista, que não tem contato com a família para não contaminar os filhos, para não contaminar a esposa, ou para não contaminar o esposo, para não contaminar a mãe ou o avô, enfim. Esse médico, gente, ele fica tão cansado que nem tempo de se atualizar ele tem. O médico não sabe muito bem das diretrizes para o uso da cloroquina e hidroxicloroquina. Existe. Duas. Uma que foi emitida pelo Conselho Federal de Medicina e uma outra pelo Ministério da Saúde recentemente, inclusive.
Mas o médico, tipo, ele pega a informação aqui ou acolá, e aí ele vê o paciente lá morrendo, cara, ele tem poder de prescrição, ele vai prescrever. Eu não condeno esse cara, não. Eu condeno, sabe quem? Quem divulga esse tipo de informação. Quem faz diretriz para isso. Entendeu? Sem evidência. E aí eu pergunto para vocês, se vocês estivessem na linha de frente, a partir de hoje, sabendo disso, depois dessa aula, vocês saíssem dessa sala de aula virtual aqui e fossem para uma UTI, e vocês observassem que inúmeros pacientes daqui a uma semana poderiam evoluir a óbito. Vocês, só com esses dados que vocês têm aí, vocês sabendo do que vocês sabem hoje, tendo a informação que vocês têm sobre o que estão fazendo, por exemplo, como cloroquina, hidroxicloroquina, ivermectina, Tamiflu, tarará, 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 e esses fármacos aí, vocês teriam o quê? Vocês usariam eles ou vocês usariam, sei lá, não usariam nada? O que vocês acham que vocês fariam? O que vocês me indicam? O que vocês me dão de opinião? Hein, Rafa? Você que estava falando antes. Não, eu acho que nessa situação que você projetou anteriormente, no médico que está lá na linha de frente e tomou o tipo de atitude que você vê as pessoas tomando em relação à cloroquina, a gente, nessa mesma situação, tendo tido a explicação que você deu agora, eu acho que a gente acabaria fazendo, tá diante do paciente lá, mal pra cacete, sabe? E seria sabe, é difícil. Não, eu acho que você, nesse caso, tendo essas informações que você tem, na verdade, essas informações não são evidências ainda, né? Elas são o quê? Propostas. Então, para você seria também difícil decidir. Mas eu acredito que você, no estágio que você está, ou vamos supor que se você já fosse um médico formado, né, pudesse sair daqui da sala e atender numa UTI, você saberia muito bem que o quê? Que os outros medicamentos, como cloroquina e seus análogos, têm uma janela terapêutica muito estreita quando comparada com esses aqui. E que também são utilizados sem evidência de realmente causarem redução da sintomatologia. A Manuela falou que usaria, a Agatha falou que usaria, a Natália falou que usaria, a Mariana falou que usaria. Rafa, eu entendo o seu ponto de vista, você está meio assim, com dúvida, mas foi justamente isso que eu quis trazer para que vocês começassem a pensar realmente no que eu falei. Esse artigo foi publicado no final, em dia 27 de abril, é um outro artigo. Foi aquele lá da Hypertension Research, desse grupo de pesquisa lá do Japão. Publicou esse artigo mostrando, gente, aí, Rafael e todos, por favor, o potencial, né, os efeitos diferenciais que são promovidos por inibidores do sistema renina-angiotensina. E aí ele já junta tudo, tanto inibidor da ECA quanto antagonista T1. Na infecção pelo SARS-CoV-2 e na infecção pelo SARS-CoV-2 que evolui para injúria pulmonar. Esse cara, na verdade esse cara não, esse grupo de pesquisa, isso aqui é um comentário também, tá, pessoal? Não é uma revisão bibliográfica, não. Na verdade, é uma mini revisão, vamos dizer assim. Eles falam o seguinte: baseados nas evidências atuais, múltiplas ou várias sociedades, né, que são especializadas nessa área, principalmente pneumologia, né, vem mostrando e anunciando que a administração de inibidores da ECA-antagonistas AT1 poderia ser ou deve ser continuada em pacientes hipertensos que têm um risco maior para desenvolvimento da COVID-19, a gente já entendeu por quê. Esses que têm um risco maior, ou também um paciente hipertenso que desenvolveu a COVID-19,
deve continuar. Isso já é diretriz, não deve parar. Não deve parar com esses fármacos. Ele ainda fala o seguinte, interessantemente, recentemente foi relatado que pacientes com Covid-19 e hipertensos que receberam inibidores da ECA ou bloqueadores AT1, 17 pacientes, tiveram significativamente uma redução na carga viral. Redução na carga viral de forma que muito provavelmente estaria associada, lógico, à redução na sintomatologia. E aí ele fala que essa redução na carga viral, ela foi menor no paciente que fez uso desses medicamentos, quando comparada com o paciente que não recebeu inibidor da ECA ou bloqueador AT1. 25 pacientes. E aí ele falou, inclusive, olha só, em um estudo retrospectivo, lá em Hubei, no epicentro não, onde tudo começou, né? Que ninguém sabe como diabo foi que isso começou. Enfim, eu ainda não culpo os chineses, não. Mas onde tudo começou, esse estudo foi realizado e a taxa de mortalidade ela foi significativamente reduzida em pacientes com Covid-19 que tinham hipertensão e faziam uso do inibidor da ECA ou bloqueador AT1. Quantos pacientes? 188. Só teve uma taxa de mortalidade, a taxa de mortalidade foi de 3,9%. Do que os pacientes que não tomaram os inibidores da ECA ou bloqueadores, onde houve uma taxa de mortalidade de 9,8%. Olha só, o paciente que não foi tratado no grupo, 9,8% a taxa de mortalidade, e o que foi tratado, 3,7%. Alan, mas o número de pacientes que foi tratado foi muito menor do que o número de pacientes que foi tratado. Sim, mas proporcionalmente, né, esses dados aqui estão indicando que, independentemente, por exemplo, quando esse número de pacientes aqui que não estava tomando os medicamentos estava, por exemplo, abaixo de 200, muito provavelmente a taxa de mortalidade era a mesma, ou próxima a 9,8, porque eles não estavam fazendo uso. Né? Isso é o que os resultados desse artigo mostram, depois vocês podem ler melhor. E aí depois, adicionalmente, quando eles fizeram, porque na verdade esses dados eles não foram normalizados, né? Mas aí quando foram feitas normalizações para a idade, para gênero e também para comorbidades, né? Como é que se diz, pacientes que faziam uso de medicamentos, esses medicamentos no hospital, isso foi mostrado que o risco para todas as causas que poderiam estar envolvidas na indução da mortalidade no paciente com Covid-19 foi menor após esse ajuste no paciente que foi tratado com esses inibidores da ECA antagonistas AT1 do que nos pacientes que não foram tratados. Por outro lado, de acordo com o que foi relatado lá em Nova York, que até pouco tempo era o epicentro, né, da doença, as taxas de mortalidades nos pacientes com hipertensão que não tomaram inibidores da ECA ou bloqueadores AT1, ou seja, 953, comparada com aqueles que receberam a terapia, 168, e aqueles que receberam um inibidor da ECA, 168, e os que receberam antagonistas AT1, 245, foram, respectivamente, paciente que não recebeu, a taxa de mortalidade foi 26,7%, que recebeu o inibidor da ECA foi 32,7%, que, ao meu ver, não tem diferença significativa de 26%, e o que usou o bloqueador AT1, 30,6%, que, ao meu ver, também não é diferente. Então, mas esses dados
eles não foram, ele fala aqui, inclusive, embora esses resultados eles não foram ajustados, como esse estudo aqui que foi feito lá em Hubei, ajustou esses dados aqui, normalizou para a idade, para tudo. Esse daqui não considerou esses reajustes para a idade, para o sexo, para a etnia, para status socioeconômico e também comorbidades. Mas ele também propõe que, adicionalmente, né, estudos ou investigações detalhadas, utilizando um número, né, maior de pacientes portadores de Covid-19, né, tratados com ou inibidores da ECO antagonistas AT1, precisa ser abordado, precisam ser feitos. Mas a gente já começa a observar algumas evidências, entendeu? E assim, particularmente, a minha opinião, né? Minha opinião como profissional, eu acho que, levando em consideração a segurança desses medicamentos comparada à segurança, por exemplo, paciente que toma hidroxicloroquina ou cloroquina, que tem muito mais lipofílica que a hidroxi, muito mais, como é que se diz, letal, pode morrer com arritmia cardíaca potencial, né? O paciente que tem Covid-19 evolui para insuficiência respiratória está com um quadro de inflamação sistêmica. Se tomar ivermectina, a ivermectina é neurotóxica, ela vai conseguir atravessar a barreira hematoencefálica. Por quê? Porque o cara está com inflamação sistêmica, porra. A ivermectina vai chegar no cérebro dessa pessoa. E se ela chegar lá, ela vai causar neurotoxicidade, convulsão, distúrbios neurológicos, inúmeros efeitos deletérios. Então, considerando, por exemplo, que a ivermectina não é segura no paciente que está com a sintomatologia severa, a hidroxicloroquina e cloroquina têm efeitos adversos drásticos, não sendo seguros também, comparado com esses medicamentos, que na prática clínica, eu estou falando isso porque eu estudo essas substâncias há anos, e eu sei que esses medicamentos, eles causam efeitos adversos, mas eles têm uma janela terapêutica muito ampla comparada com esses outros que a gente falou anteriormente. Então, eles são muito mais seguros. E se você der para um paciente que está com Covid-19, tudo bem, muito pouco dado, muito pouco resultado, mas é alguma evidência. É muito mais seguro do que você dar, por exemplo, para o paciente a hidroxicloroquina ou cloroquina, já que ela vai o quê? Ela pode causar efeitos adversos letais. Enfim, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham entendido o meu ponto de vista, que na verdade foi baseado no ponto de vista de outros pesquisadores. Espero que vocês tenham gostado da ideia e estou aberto a discussões, curiosidades, questionamentos, posicionamentos, críticas, que sejam elas boas ou ruins, todas são construtivas. E aí, o que é que vocês acham? Querem comentar, falar alguma coisa? E aí, Rafael, o que é que você faria depois de ter visto isso? Legal, obrigado, Paulo. Fala lá pro pessoal que não conseguiu vir, que eu tô gravando, depois eu mando o vídeo para vocês. Alan, a aula foi muito boa, eu achei bem esclarecedora. Obrigado, legal, que bom. Eu acho que no contexto que a gente está, né, vivenciando, é muito importante a gente aproveitar o tempo que a gente tem hoje, que poderia ser aula livre, tema livre, ou sei lá, não ter aula, e usar esse tempo para falar de algo que realmente pode dar mais segurança para a gente no que diz respeito à discussão desse assunto, que com certeza é o principal na atualidade, né? E aí, Professor? Oi. Pode falar. Pode falar, Valéria. Eu também gostei muito da aula. Nossa, foi muito bacana. Obrigado. Porque a gente conseguiu entender, né, o que acontece ali. E eu fiquei com uma dúvida.